Nós estamos falando hoje sobre a pluralidade das existências. Nós estamos na segunda parte desta nossa aula. Para que a gente possa então dar prosseguimento, vamos começar a falar sobre a sorte das crianças após a morte. Muita gente se pergunta, e até uma curiosidade muito comum hoje em dia, o que acontece com as crianças após a morte? As crianças, geralmente a gente vê como símbolo de ingenuidade, símbolo de pureza, e a gente acredita que a criança, aquele que desencarnou criança, vai logo para o céu, porque é um espírito puro, não teve oportunidade de fazer o mal. Mas os espíritos nos esclarecem aqui que da mesma maneira como ele não teve tempo de fazer o mal, também não teve tempo de fazer o bem. E que a doutrina da reencarnação vem explicar e justificar essa situação, porque se nós não considerarmos a doutrina da reencarnação, o que nós vamos ver é Deus dando privilégio para quem morre cedo, em detrimento daquele que morre em idade avançada, que teve que passar por uma série de dificuldades. Na doutrina da reencarnação, como dizem os espíritos, o espírito que está naquele corpo de uma criança já é um espírito experiente, já vivido, teve outras encarnações. E ele provavelmente desencarnou em tenra idade justamente para que possa servir de provação para os pais, para que os pais possam aprender alguma coisa como a dor da perda. As crianças, independente disso, as crianças também têm uma alma e um espírito que pode ser muito mais inteligente, muito mais sábio do que os próprios pais, muito mais evoluído, nós diríamos, né? Também pode ser espíritos que ocupam o corpo da criança, muito mais maldosos do que os pais, mas que eles vieram só para ficar aquele tempo, a fim de cumprir um tempo, a fim de poder aproveitar esse tempo na matéria e também servir de provação para os pais. E muita gente se pergunta, eu sou homem porque eu nasci homem, eu sou mulher porque eu nasci mulher. Então há essa preocupação quanto à natureza sexual dos espíritos. É sempre bom a gente lembrar e esclarecer para todos que o espírito desencarnado mesmo, ele não tem sexo. Ele pode até ter uma tendência a ser um espírito feminino ou uma tendência a ser um espírito masculino por opção própria. Mas sexo mesmo não tem. Eles não têm sexos. O que determina então o sexo quando o espírito vai nascer? O que determina isso é a sua necessidade quando vai reencarnar. Existem situações que a vida nos coloca e que nós precisamos nascer como mulher e outra como homem. Por exemplo, a maternidade. Homem nenhum consegue viver a experiência da maternidade. Não dá, é impossível. Então, quando nós vamos nascer, nós podemos ter a necessidade de viver essa experiência, então por isso nós optamos em nascer mulheres. E também o mesmo acontece com relação aos homens, porque a paternidade também é uma prova desconhecida das mulheres, e a gente nasce, então, escolhe nascer como homem para que a gente possa viver essa experiência. É lógico que nós estamos aqui citando apenas uma das experiências que a gente tem, são inúmeras. Então, o conjunto de situações que nós pretendemos viver ao nascer é que vai determinar a natureza do nosso sexo. E essa natureza, para nós, enquanto desencarnados, não tem muita importância não, a gente não se preocupa com isso. A gente se preocupa com os problemas que nós vamos enfrentar, a situação que nós vamos viver, pela qual nós temos que passar para tirar disso um aprendizado, um conhecimento que vai fazer com que a gente melhora, a gente progrida. E o parentesco? O parentesco é algo assim, bastante interessante da gente observar. Os pais, eles não dão o espírito para o filho, eles dão apenas o corpo. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Um espírito não consegue dar vida a um outro espírito. Então, nós temos que ter essa consciência que o parentesco corporal, ele traz embutido uma série de relações, muito bem explicado pela ciência, através do DNA, é a nossa herança. Então nós
nos parecemos com os nossos pais, temos aí uma mistura, um pouquinho do pai, um pouco da mãe, um pouco dos avós, e forma a nossa aparência de hoje. Mas muita gente acha, por exemplo, que existem pais, se a gente for observar, isso é uma coisa bastante comum, existem pais que têm muita semelhança de aptidões com os filhos e até mesmo de elevação moral, mesmos conceitos, tudo. Bem, aí existem duas situações que nós precisamos analisar. Primeiro, que os espíritos eles se escolhem para nascer, evidentemente, dentro daqueles que nós amamos, nos quais nós nos sentimos atraídos. Então é muito comum, é muito natural que se encontrem espíritos que têm a mesma elevação, o mesmo conhecimento e que nascem na mesma família. Daí dar a impressão de que o pai passou para o filho aquela qualidade moral. Não, qualidade moral nós não passamos para os filhos. A qualidade moral é própria dos filhos. Mas quando se fala então em atração, pergunta-se, por que então os pais não rezam pedindo que entre eles nasçam um espírito elevado e não um espírito inferior, como nós costumamos ver numa mesma família? Todo mundo tem um certo padrão de qualidade e sempre tem às vezes dois, que nascem e que denotam uma inferioridade muito grande em relação aos pais. Às vezes uma família honesta, equilibrada financeiramente, nasce um filho que é desviado, que ele se torna assaltante, se torna uma pessoa muito má, vamos dizer assim. E às vezes nem tanto um assaltante, pode até ser aquelas pessoas que vivem dando golpe nos outros. Por que essa disparidade? Então veja que a qualidade moral os pais não passam para os filhos. A qualidade moral pertence realmente aos filhos. Muitas vezes a gente acha que a gente quer e gostaria, qual é o pai que não gostaria, qual é a mãe que não gostaria de ter como filhos apenas os espíritos bons. Mas é o que os espíritos nos esclarecem, os espíritos superiores que ditaram a obra para Kardec. Nós não podemos pedir isso, não adianta pedir porque a gente não vai ser atendido. Nós podemos não ter espíritos melhores entre nós, nascer entre nós, mas nós sempre teremos a oportunidade de fazer os nossos filhos serem melhores do que quando nasceram. Isso porque, quando nós nascemos, a criança ela sofre uma influência muito forte e muito significativa dos pais. Não apenas dos pais, mas da sociedade em que ele vive. Então, essa influência pode fazer com que um espírito que já nasceu com más tendências, ele se torne melhor. Daí para a gente imaginar como é a nossa relação com os filhos. Por que a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente possa procurar encaminhar os filhos, sempre muito bem encaminhado, dando a eles uma boa educação, para que eles possam se melhorar. Lá na frente nós podemos perceber, inclusive, que os filhos podem ser moralmente melhores do que os pais. Ótimo! Foram os espíritos bons que vieram até nós e nós tivemos a oportunidade de contribuir com ele na atual encarnação. Por isso, as nossas semelhanças físicas e as nossas semelhanças morais, elas precisam ser bem entendidas. As semelhanças morais dizem respeito à nossa sintonia e à nossa similaridade evolutiva. Já as semelhanças físicas, a ciência nossa explica muito bem. Existem crianças que já nascem com certas ideias que fogem ao padrão natural da família. Hoje em dia é muito comum nós ouvirmos falar das crianças gêmeos, né? Crianças que já nascem tocando sonatas, piano, outros instrumentos, ou então crianças com uma incrível habilidade para desenvolver. O que acontece é o seguinte: quando nós nascemos, nós temos o nosso cabedal de conhecimento, nós temos a nossa elevação intelectual que nós já obtivemos em outra vida. Então nós temos os nossos gostos pela arte, pela ciência, cada um de nós tem a sua tendência, tudo aquilo que nós aprendemos. Quando a gente nasce, nós retomamos aquele ponto que nós tínhamos e nós temos
as nossas ideias não estão claras, elas não aparecem para nós, nós temos uma ideia não muito clara sobre tudo isso, funciona mais como uma intuição, porque as nossas qualidades que nós trazemos de outra vida ficam adormecidas e atendem apenas às necessidades dessa encarnação. Então é possível que um artista, um pintor famoso numa outra existência, ele nasce nessa existência sem ter o menor interesse por isso. É perfeitamente natural e normal que isso aconteça. Ou, ao contrário, pode acontecer que durante a infância essa lembrança dele se desperte e ele comece a pintar quadros maravilhosos, tocar instrumentos. Tudo isso diz respeito às ideias inatas, às ideias que a gente tem quando nasce. Meus amigos, muita coisa pode se falar sobre isso, mas o nosso tempo não permite isso e nem é essa a finalidade do curso. A finalidade é apenas apresentar levemente a doutrina espírita. Futuramente, nós pretendemos fazer um curso mais aprofundado sobre essas questões. Fique conosco, muito obrigado por tudo e até a nossa próxima aula, quando nós vamos falar sobre a vida espírita. Fiquem com Deus.